Depois do caso Mike Leão, parece que a internet pode ter caído em outra história que não é bem o que parece. Bastaram poucos dias para mais um desconhecido sair do anonimato e virar um dos maiores fenômenos do Brasil. Um vídeo emocionante sobre a vida do trabalhador viralizou, ultrapassou aí 55 milhões de visualizações, fez Lincoln ganhar quase 2 milhões de seguidores, atraiu a atenção de Pablo Marçal e transformou um homem comum um novo símbolo de milhões de brasileiros que lutam para fechar as contas no final do mês. Só que quando parecia que essa era mais uma daquelas histórias inspiradoras da internet, surgiu um outro trabalhador dizendo que aquele desabafo não era muito autêntico não, e nem sequer era de Lincoln. Segundo ele, o discurso que emocionou o país inteiro foi copiado quase que palavra por palavra de um vídeo publicado um dia antes. E quando os dois vídeos são colocados lado a lado, as semelhanças chamam muito a atenção. A partir daí, a história ganhou novos capítulos, outras polêmicas vieram à tona e o herói que a internet criou começa a ser colocado em dúvida. Será que a máscara de Lincoln na voz caiu? Vamos conferir. Nesse vídeo de hoje eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. O vídeo de Lincoln viralizou porque tocou numa ferida que o Brasil inteiro sente. Ele aparece visivelmente cansado, chorando na Avenida Paulista, falando sobre frustração de quem trabalha todos os dias, sua a camisa, sem vergonha de nenhum serviço, mas não sai do lugar financeiramente. Doido, eu já acordei na mó bad pensando nisso, mano. Você é louco. Nós trampa pra caramba nesse lugar aqui, não sai do lugar, cara. Situação, um sufoco, uma vontade de sair do aluguel, uma vontade de vencer, uma vontade de vencer. A gente trabalha, a gente dá nosso sangue, dá nosso suor, vai pra cima, na luta. Não tem vergonha de serviço. Nunca tive vergonha de serviço. Sempre trabalhei, ó, mano. Sempre trabalhei, mano. Nunca tive vergonha de trabalhar na minha vida, nunca tive. Mas de um tempo pra cá, eu já venho cansando, eu venho guardando uma mágoa dentro de mim. Às vezes eu tento transparecer uma felicidade aqui pra vocês. O cabo desenrolado, tá ali, no pra luta. Sou trabalhador, mas não tem como. Como é que eu vou andar nesse país? Como que eu vou sair do lugar? Sabe? Como é que eu vou ter esperança? Diz que pega 100 reais aqui, 200 reais ali, não sobra nada, que arroz, mistura e um pedaço de carne viraram um luxo, especialmente a carne moída. Não tem como, o dinheiro vai embora rápido. Você pega 100 aqui, pega 200 aqui, já não tem mais nada. É um arroz, é uma mistura, um pedaço de carne. Ninguém tá aguentando comprar um pedaço de carne pra comer. Carne de boi, não importa qual seja, até carne moída virou luxo. Virou luxo nesse país. Eu tô cansado aí, eu tô seguindo alguma rapaziada aí, um monte de pessoas que tá em outros países aí. Galera vai no mercado, trabalha, tem um rapaz mesmo que eu sigo, que ele falou, cara, 1 hora de trabalho aqui, 1 hora, você compra, é Irlanda, parece que tá 1 hora de trabalho, você compra mistura, você compra as coisas, fruta, você compra de coisa, com 1 hora de trabalho, 1 hora de trabalho lá dele, é o que eu faço numa compra aqui, sabe? Olhou para os prédios de luxo da Paulista e perguntou como que aquelas pessoas conseguiram chegar lá se gente como ele não sai do lugar. Comparou com brasileiros que vivem no exterior, que com 1 hora de trabalho compram o que ele não consegue com o dia inteiro. Cara, eu tô cansado desse lugar aqui. Onde eu tô? Tô aqui na Avenida Paulista, um centro financeiro rico desse aqui. Aí a gente fica olhando esse monte de prédio de luxo aqui, ó. A gente fala, como é que essas pessoas conseguiram chegar dessa maneira num país desse? Como conseguiram? Se a gente trabalha pra caramba e não sai do lugar, como que conseguiram? Tipo, eu falo pra você, é de entristecer, hein, mano? Aí tô aqui, ó, esperando a chuva dar uma amenizada pra ir ali ganhar 150 reais, trabalhar embaixo de chuva. Tá bom, graças a Deus por isso, eu agradeço muito pela oportunidade que a moça me deu, mas... é isso, cara, a gente cansa, o psicológico da gente cansa, sabe? O vídeo bateu 55 milhões de visualizações e Lincoln saiu de 160 mil para 2 milhões de seguidores em menos de 5 dias. Depois do sucesso, uma casa de apostas teria oferecido 300 mil reais para ele fazer propaganda e ele, como um homem íntegro, não aceitou. A internet elogiou a honestidade e adotou ele como o rosto, símbolo do trabalhador brasileiro exausto. Ai, como eu amo essa internet.
Pablo Marçal foi pessoalmente até a casa de Lincoln em Barueri para buscá-lo. A viagem teve trecho de carro, de helicóptero em Alphaville, em Santana de Parnaíba. Marçal ouviu o lamento dele, prometeu um terreno para construir sua casa, mentoria profissional, disse que financiaria o casamento da família, que nunca foi oficializado. O marido vai casar lá no resort. Ô, Glória. As meninas, se ele quiser, né, vou pagar os estudos dela lá na Marshalls, em Alphaville, ali até o 9º ano que tem, 9º ano. Eu trouxe o Luiz, cadê o Luiz? Cheguei, Luiz. Se você quiser, sei que já é influenciador, se você quiser aprender sobre lançamento, já trouxe um cara aqui que é o Luizão, para colocar você no lançamento. O encontro foi filmado em live e a repercussão, é claro, foi enorme. Depois, Lincoln até participou de uma palestra de Pablo Marçal. Eu acredito que, acima de tudo, a minha honestidade, ela está me colocando neste lugar, e a minha fé em Deus. Porque se eu fosse uma pessoa que me envolvesse com algo errado, se eu fosse uma pessoa que procurasse caminhos errados, talvez nem aqui eu estava dentro de uma cadeia, tinha perdido minha vida, enfim. Lincoln virou o assunto da semana, marcas querendo ajudar, seguidores doando, políticos tentando se aproximar. Era o momento de consagração de um homem comum que tocou o coração do país, até que José Paulo apareceu. José Paulo é um rapaz que se veste de Homem-Aranha para vender bolo de pote na Avenida Paulista. Ele veio a público dizendo que o desabafo que viralizou na boca de Lincoln é, na verdade, dele, e trouxe provas. O vídeo dele foi postado um dia antes do de Lincoln. Antes de repostar o vídeo original com prova, José publicou nos stories uma mensagem direta. Disse que tinha provas de que postou o desabafo antes de Lincoln e que a intenção dele não era queimar ninguém, mas mostrar a verdade. E a verdade, segundo ele, é que Lincoln não estava na situação que pintou. Já tinha casa própria, não morava de aluguel, faturava ali quase 10 mil por mês só com visualizações. Lembrando que Lincoln já tinha ali os seus mais de 100 mil seguidores, quando esse vídeo dele estourou. É claro que seguidores e engajamento e ganhar dinheiro com a internet, faturamento, não são a mesma coisa, mas de uma coisa a gente pode ter certeza, Lincoln já era um criador de conteúdo, entendeu? Pessoal, eu não sou muito de estar falando de valores, de quanto eu ganho nas plataformas, de quanto eu não ganho, mas eu acho que se eu falar pra vocês os valores que eu estou atingindo, vai ajudar vocês a correr atrás do sonho de vocês, vai ajudar vocês a levantar do sofá e falar, quer saber? Vou começar a trabalhar com a internet, vou começar a gravar. Sabe lá a plataforma vizinha dos 2Qs, onde eu também sou agenciado, onde eu também posto os meus vídeos? Fui olhar o meu saldo pra receber lá, sabe quanto, família? $912 só em visualização. Fora o que eu vou receber desta plataforma aqui, que já passou de $200. Porque parece que 4 dias atrás eu mostrei pra vocês aqui quanto que estava. Estava em 113, se eu não me engano, era $107. José Paulo disse que Lincoln usou-lhe um momento real de sofrimento dele, o dia em que ele perdeu os bolos de pote e fez uma cópia do desabafo para fingir um sofrimento que não era genuíno. O conteúdo do vídeo original de José Paulo é um desabafo sobre as dificuldades financeiras que ele enfrenta, que ele postou no dia 24 de junho. Galera, quero mostrar um trem pra vocês. No dia 22 de junho, eu tirei foto dessa minha caixinha de som pra poder vender e usar o dinheiro pra fazer bolo de pote. E quando eu fui vender no dia 24, tomaram os bolos de pote. Então aqui, ó, no dia 24... Ô pessoal, vou desabafar com vocês porque eu não tenho ninguém pra desabafar, tá ligado? 24 de junho... Tomaram todos os meus bolos. Eu gravei esse vídeo às 9h24 da manhã, que eu tinha saído pra vender bolo de pote 7 horas da manhã. Mas aí tomaram, então eu fiquei puto comigo mesmo, porque eu me senti um prepotente do caramba de não conseguir fazer nada. Então eu gravei esse vídeo dia 24 de junho às 9h24 da manhã. No vídeo, tudo começa quando ele conta que perdeu todos os bolos de pote que vendia na Paulista porque não tinha licença para comercializar. A partir daí, ele desabafa que acordou muito mal, que trabalha demais sem sair do lugar, que o sistema mantém os pobres presos na pobreza e que nunca teve vergonha de trabalhar honestamente. Ô pessoal, vou desabafar com vocês porque eu não tenho ninguém pra desabafar, tá ligado? Tomaram todos os meus bolos de pote lá na Avenida Paulista porque eu não tinha licença pra vender os bolos de pote, tá ligado? E eu já tinha acordado mal, cara, tá ligado? Acordando mal, pensando, pô, mano, a gente trabalha pra caramba nesse país e não sai do lugar, mano, sabe? Parece que o sistema quer que o pobre fique pobre pro resto da vida, sabe? Eu nunca tive vergonha de trabalhar, mano, sabe? Eu nunca tive, mano, tá vendo essas mãos aqui? Essas marcas aqui, mano, é de tanto apanhar café na vida, cara. Eu nunca tive vergonha de trabalhar, mano. Isso daí é trabalho pra mim fazer o trabalho, mano, tá ligado?
Só que ultimamente, mano, eu venho guardando uma mágoa muito grande no meu coração, tá ligado? Que tipo, como é que eu vou ter esperança, mano, que amanhã o dia vai ser melhor, tá ligado? Fala que por fora tenta parecer forte e feliz, especialmente porque trabalha vestido de super-herói, lidando com crianças, mas que por dentro sente um vazio enorme. Ele fala do custo de vida, que faz 50 ou 100 reais por dia, que quando compra comida o dinheiro acaba, que carne virou luxo e que hoje compra basicamente ovos. Eu sei que o super-herói tem que ser feliz, tem que ser forte, mano, mas como é que eu vou estar feliz, cara? Como é que eu vou sorrir pra criança, mano? Se dentro do meu peito tem uma mágoa grande do caramba, mano. Eu tenho tantos sonhos, mano, pra conquistar, tá ligado? Ah, mano, às vezes eu faço 50, 100 reais no dia, tá ligado? E quando eu chego em casa, compro mistura, compro umas paradas, já acabou o dinheiro, tá ligado? Falou que olha pros prédios da Paulista e pergunta a Deus como aquelas pessoas chegaram naquele nível. Eu assim, olhando pra cima, assim, vendo aqueles prédios de luxo assim, mano, na Avenida Paulista, falei, caraca, mano, como é que essas pessoas, Deus, começaram a chegar nesse patamar, conseguiram chegar nesse patamar, nesse país que a gente vive, mano, tá ligado? Ali eu pedi pra Deus, Deus, me ajuda, Deus, a chegar também. E termina pedindo ajuda, dizendo que está cansado, que tem força de vontade, mas precisa de uma oportunidade. Quando os dois vídeos são colocados lado a lado, as semelhanças são impossíveis de ignorar. Não é só o tema que é parecido. A estrutura narrativa, a ordem dos assuntos e frases inteiras são praticamente idênticas. Os dois seguem o mesmo roteiro. Começam dizendo que acordaram mal, falam que trabalham demais, dizem que nunca tiveram vergonha de trabalhar, expressam cansaço, falam que o dinheiro não rende, que carne moída virou luxo. Eu já acordei na mó bad pensando nisso, mano. Você é louco. Mas trampa pra caramba nesse lugar aqui, não sai do lugar, cara. E eu já tinha acordado mal, cara, tá ligado? Acordando mal, pensando, pô, mano, a gente trabalha pra caramba nesse país e não sai do lugar, mano, sabe? Não tem vergonha de serviço. Nunca tive vergonha de serviço. Sempre trabalhei, ó, mano. Sempre trabalhei, mano. Nunca tive vergonha de trabalhar na minha vida. Nunca tive vergonha de trabalhar, mano, sabe? Eu nunca tive, mano. Tá vendo essas mãos aqui? Essas marcas aqui, mano? É de tanto apanhar café na vida, cara. Eu nunca tive vergonha de trabalhar, mano. Isso deve trabalho pra mim fazer o trabalho, mano, tá ligado? Sabe, como é que eu vou ter esperança que o dia de amanhã vai ser melhor? Como é que eu vou ter esperança, mano, que amanhã o dia vai ser melhor, tá ligado? Se acontece essas paradas. Não tem como, o dinheiro vai embora rápido. Você pega 100 aqui, pega 200 aqui, já não tem mais nada. É um arroz, é uma mistura, um pedaço de carne. Ninguém tá aguentando comprar um pedaço de carne pra comer. Carne de boi, não importa qual seja, até carne moída virou luxo. Virou luxo nesse país. Ah, mano, é aluguel, comida, carne, mano. Hoje em dia, mano, mistura pelo negócio de rico, tá ligado? Mal tô dando conta de comprar ovo, mano, tá ligado? Carne moída. Virou item de luxo, mano. Também comparam com pessoas que vivem no exterior. Falaram a mesma coisa sobre olhar para os prédios de luxo da Paulista e perguntam como aquelas pessoas chegaram lá. Eu tô cansado aí, eu tô seguindo alguma rapaziada aí, um monte de pessoas que tá em outros países aí. A galera vai no mercado, trabalha, tem um rapaz mesmo que eu sigo, que ele falou, cara, 1 hora de trabalho aqui, 1 hora, você compra a Irlanda, parece que dá 1 hora de trabalho, você compra mistura, você compra as coisas, fruta, você compra de coisa, com 1 hora de trabalho. 1 hora de trabalho lá dele é o que eu faço numa compra aqui, sabe? Eu tô empapuçado, cara, tô cansado desse lugar aqui, ó. Eu vejo tantas pessoas, mano, que eu sigo no Instagram, tá ligado, fora do país. Com 1 hora de trabalho, mano, os caras vão no mercado, compram uma pá de coisa, mano, mistura, fruta, legumes, sobremesa, tá ligado? E aqui eu com o dia inteiro de trabalho, mano, se eu for no mercado e comprar mistura, falta pro meu aluguel, tá ligado? Aí a gente fica olhando esse monte de prédio de luxo aqui, ó. A gente fala, como é que essas pessoas conseguiram chegar dessa maneira num país desse? Como conseguiram? Se a gente trabalha pra caramba e não sai do lugar, como que conseguiram? Mano, eles tomaram os meus bolos de pote, mano. Eu assim, olhando pra cima, assim, vendo aqueles prédios de luxo assim, mano, na Avenida Paulista, falei, caraca, mano, como é que essas pessoas, Deus, começaram a chegar nesse patamar, conseguiram chegar nesse patamar, nesse país que a gente vive, mano. Ou seja, a comparação com o exterior, a pergunta sobre como os ricos chegaram lá, tudo segue o mesmo padrão. 1 ou 2 frases parecidas poderiam ser coincidências, mas dezenas delas, na mesma ordem, com as mesmas palavras levemente alteradas, não. Sem contar até a mão cheia de calos que os dois levantam em determinado momento do vídeo. Para mim, não há dúvidas que Lincoln copiou o vídeo de José. Algumas pessoas podem até dizer que isso não invalida o discurso de que o trabalhador brasileiro é um fudido
que não consegue ter uma vida digna. Mas eu não acredito que a questão seja essa. O vídeo do Lincoln conseguiu tanta atenção justamente pelas pessoas acreditarem que o desabafo era autêntico. E não era. No máximo, Lincoln é um excelente ator. Lincoln nunca disse que aquele discurso era uma atuação de algo que ele já tinha visto, e pra mim, se ele não foi honesto nesse desabafo, no que mais ele não tá sendo? Aquele print da casa de aposta oferecendo 300 mil reais pra ele é verdadeiro também? Sinceramente, eu duvido. Eu sou influenciador, não sou gigantesco, tá? Mais modéstia à parte, eu também não sou tão irrelevante assim, e eu tenho noção do valor que casas de apostas costumam pagar. E acredite em mim, não é aquele valor todo. Ainda mais se tratando de um influenciador que acabou de estourar, né? Ou seja, não tem credibilidade com o público ainda. Para mim, esse discurso é para elevar sua aura de homem honesto que não se corrompe. O velho e clássico discurso moralista que ainda funciona muito bem no Brasil, que já cansamos de ver, né? Com Felca, Daniel Penin, entre tantos outros. Se tem alguém que merece pelo menos metade dessa ajuda toda que Lincoln recebeu, é José, o dono do desabafo autêntico. Bom, e como se tudo isso não bastasse, a história do vídeo copiado, outras polêmicas de Lincoln continuaram vindo à tona. A internet foi atrás do histórico de Lincoln e encontrou outro problema, tá? Vídeos antigos dele foram resgatados mostrando apoio claro ao governo atual e críticas à direita política. Eu não consigo entender, gente. Como que eu vou explicar pra minha filha que a direita brasileira é algo sério? Se essas pessoas rezaram pra pneus velhos, como é que eu vou falar, filha? Tá vendo essa imagem dessas pessoas rezando pra pneu? São pessoas certas, são pessoas que querem um Brasil melhor. Como que eu vou fazer minhas filhas acreditarem na direita brasileira se o que vocês estão demonstrando é totalmente o contrário? Totalmente infantilidades. Eu confesso que esse Reels até não me incomoda, tá? Eu acho até engraçado até. Só que, convenhamos, para alguém que foi abraçado justamente pela galera da direita, né? E que por via de regra engloba essa galera que ele tava fazendo chacota e fazendo meme, né? Fica um pouco, talvez, irônico, né? Numa semana em que a direita tinha abraçado ele como um símbolo do trabalhador sofrido num governo de esquerda, né? Descobri que ele era apoiador desse mesmo governo, ou pelo menos crítico ao governo oposto, né? Gerou uma reviravolta que mudou completamente a narrativa. A direita passou a desmascarar ele, já que o desabafo dele era uma crítica direta à situação econômica do país sob o governo de esquerda que ele supostamente apoia. O caso de Lincoln é um retrato perfeito de como que a sociedade brasileira funciona nas redes. O país tem uma força enorme para transformar qualquer pessoa em celebridade da noite pro dia. Lincoln recebeu milhões de seguidores, presentes, propostas de terreno, casamento financiado e mentoria de empresário. Enquanto José Paulo, o rapaz que se veste de Homem-Aranha e vende bolo de pote na Paulista, tem menos de 10 mil seguidores e foi quem postou o desabafo original um dia antes. Está aí, no anonimato, lutando para ser reconhecido e provar sua verdade. É o mesmo padrão que a gente já viu antes, tá? Que nem no caso do Mike Leão, que ganhou exatamente 2 milhões de seguidores da noite pro dia. A internet eleva rápido, sem verificar a veracidade das coisas, e quando a verdade aparece, o estrago já tá feito, né? E a pessoa errada já colheu todos os frutos. Eu acho que é justamente por isso, tá? Que tanta gente se identificou com esse vídeo, né? Porque convenhamos aí, quem nunca teve a sensação de trabalhar o mês inteiro e quando o salário cai, ele praticamente acabou. Eu vejo muita gente comentando, tá, que queria uma forma de complementar a renda, mas simplesmente não tem ideia de por onde começar. E é justamente por isso que eu sempre faço questão de indicar aqui a mesma oportunidade para vocês. Eu vou deixar na descrição desse vídeo e também no QR Code que está aparecendo aqui na tela uma aula totalmente gratuita, mostrando como pessoas comuns estão utilizando a Shopee para conseguir os seus primeiros 200, 500, até R$1.000 aí pela internet de renda a mais, tá? Renda extra, tá bom? Não tô falando para você deixar de fazer o que você já faz. Não é promessa de dinheiro fácil, tá? Muito menos fórmula mágica. É um passo a passo para quem quer aprender uma habilidade e começar a fazer uma renda extra ainda esse ano. Se você vive essa mesma realidade de contar moedas no fim do mês, vale muito a pena assistir essa aula, tá? Eu, sinceramente, desconheço algum outro método tão simples quanto esse, tá? E quando eu digo simples, eu não quero dizer que é fácil. Eu quero dizer que qualquer pessoa, por mais que não entenda nada de internet, consegue assistir a aula e começar a colocar em prática o que aprendeu. Bom, sem mais delongas, né? Clica no link, chama o meu time no WhatsApp, tá bom? Você vai falar ali com o Tom, ele vai liberar essa aula para você entender como é que funciona, beleza? Depois você me fala o que você achou. Até o próximo vídeo, tchau!